Nós temos hoje uma pauta importante. A mais importante, incrível que possa parecer, é essa da convocação extraordinária, que é para a apresentação da nova diretoria da Abrela. E a segunda parte é a parte que todos esperam, são os anúncios, as informações, o resumo do Congresso Internacional que ocorreu na cidade de Milão há uma semana. É muito interessante porque quem estiver presente aqui, ou acompanhar depois o que nós apresentaremos, é que verá o que aconteceu no Congresso, antes da imprensa, antes de outros médicos, antes de outros profissionais da área da saúde, antes de qualquer outro indivíduo. Esse é um congresso que acontece já há bastante tempo. Eu tive a oportunidade de ir ao segundo, não ao primeiro. E o segundo congresso havia presença de 85 pessoas. Eles não chamam de congresso, chamaram de simpósio. E eles mantêm o nome de simpósio, mas hoje já é um congresso. 1000 pessoas presentes. Começou pequeno, tornou-se grande. E tornou-se grande por uma razão importante. É o entendimento da esclerose lateral amiotrófica. E deste congresso, ou deste simpósio, é que houve a iniciativa para nós fundarmos a Abrela, a Associação Brasileira de Esclerose Lateral Amiotrófica. A Abrela está quase com maioridade já. Ela foi fundada não oficialmente em 97, no papel em 98 e legalmente em 99. Com endereço aqui, ao nosso lado, na Estado de Israel 899 no momento. E essa associação, fundada em 99 no papel, em junho de 99, e o interessante é que a data de fundação dela coincide com o Dia Internacional da Esclerose Lateral Amiotrófica, que não existia. Eles copiaram a gente. É que veio. E essa associação, desde a sua fundação, ela traz essas informações do Congresso. E essa associação ela é muito democrática, ela elege a sua diretoria, e é uma diretoria que tem uma rotatividade. Isso é muito importante também. E são abnegados que fazem parte dessa diretoria. E hoje, fazendo parte da convocação, nós temos que, nos termos do artigo 19 e 20 do Estatuto Social vigente, ficam todos os associados da Abrela convocados a comparecerem no dia 14 de dezembro, que é hoje, de 2013, sábado. Por que nós colocamos desse jeito? Porque meu nome é Oliveira, então tem que ser tudo explicadinho, tudo certo, para não ter confusão. Na rua Diogo de Faria, 1205, e eu comento, é rua Doutor Diogo de Faria. Por quê? Porque nos nossos guias, Diogo de Faria você não encontra. Se colocar doutor, você encontra. Que inferno que é, né? Não é que eles confundem as coisas. Auditório Ibirapuera do Green Place Flat, na cidade de Estado de São Paulo, para participar da Assembleia Geral Extraordinária, que tratará da seguinte ordem do dia, que é proposta para alteração do Estatuto, e era a convocação para 7h30, primeira, às 8 horas, segunda. Eu vou atrasar um pouquinho. Primeira às 8 horas, a segunda às 8h30. Então, às 8h30 eu faço a segunda chamada. Tudo bem? Porque é um número pequeno de pessoas ainda, as pessoas vão chegando. Eu acho que vale a pena informar a maior parte das pessoas a respeito desta convocação, tá bem? Então, enquanto nós esperamos, vamos continuar conversando um pouquinho mais a respeito dos assuntos. Em relação à Abrela, só um histórico, é um histórico bastante interessante. Nós que eu falo, eu e mais outros colegas, nós tínhamos um receio de formarmos uma associação, especialmente de uma enfermidade denominada esclerose lateral amiotrófica. Nós tínhamos um receio porque achávamos que, em vez de ajuntar as pessoas, nós poderíamos afastar as pessoas. E esse era um receio. Ao termos contato com outros indivíduos de outras regiões, especialmente na América do Norte, especialmente em Nova York, quando foi fundada uma associação chamada Lou Gehrig, e esta associação denominada Lou Gehrig, ela é antiga já, bem antiga. Lou Gehrig, um jogador de beisebol famoso, ele
teve a esclerose lateral amiotrófica, mas quem que praticamente proporcionou uma mudança na forma de ver a doença foi a esposa dele, Eleanor Gehrig. Os americanos falam que o Lou Gehrig foi um dos mais importantes indivíduos na história deles, esportista, mas eu complemento, mais importante do que ele foi a esposa dele. Ela que levou todo o legado de Lou Gehrig e tudo o que ele teve para a associação. Ela, juntamente com outro médico da Columbia University, que é a universidade mais antiga americana, no hospital chamado Presbyterian Hospital, eles criaram o embrião da associação com o intuito não só de agregar as pessoas que tivessem um histórico familiar de esclerose lateral amiotrófica, mas também para que as pessoas agregadas com esse intuito, elas conhecessem por que tem esclerose lateral amiotrófica. Por que uma pessoa como Lou Gehrig, amada, uma pessoa que amava tudo, um indivíduo que era muito bem visto por todos os seus parceiros, um indivíduo com uma resistência, uma força fantástica, uma inteligência fantástica, e por que essa pessoa desenvolveu ela? Portanto, eles tinham que tentar identificar a causa ou as causas. E assim foi o embrião para a associação. E se identificamos a causa ou as causas, nós estamos identificando mecanismos terapêuticos também. E essa foi a motivação. E assim eles começaram a reunir, a associação ela tornou-se grande, e deste embrião vieram outras associações que se espalharam. Mas nós não tínhamos no Brasil uma associação. Mas o receio continuava. E ao termos contato com esta associação, com os pacientes, com os familiares, com os cuidadores, nós falamos, puxa vida, haverá necessidade de criarmos uma associação no Brasil. Mas precisávamos de um catalisador. E o catalisador, o maior deles todos, não tem jeito, é o medicamento. Porque através do medicamento é que as pessoas procuram, elas agregam-se e elas acreditam nas informações que estão sendo passadas. E desta forma, nós trouxemos essa informação e coincidiu com em 94, o aparecimento da primeira medicação para a esclerose lateral amiotrófica, para essa enfermidade. Olha só, quanto tempo já faz? 94, dá 6, mais 13, 19 anos, que foi o Riluzol. Então, faz 19 anos que apareceu. E quando apareceu o Riluzol, eles mostravam uma curva, os franceses, um casal, Benzimon-Lacomblesse, eles mostravam uma curva mostrando que havia um aumento na longevidade das pessoas que tomavam essa medicação. Apresentaram isto, os americanos na época, eles questionaram um pouco porque a medicação não era americana, ela era francesa. E os franceses eles continuaram o trabalho, apresentaram em 95. Realmente mantinha-se aquele processo de proteção, aumentando a longevidade. Pequena, mas aumentava. E isto fez com que outras empresas elas corressem atrás de outras propostas terapêuticas, outras medicações também. E essas outras medicações foram apresentadas no Congresso em 96, já. Dentre elas, umas dadas de uma forma subcutânea, que é fator de crescimento. Nós acreditávamos que aqueles fatores de crescimento, eles iriam mudar a história natural da doença. Foi o maior congresso, foi de 96, 1.200 pessoas. Veja como que é interessante, quando tem proposta medicamentosa, as pessoas correm. Foi o maior. Mas 97 já se mostrou que o fator de crescimento, ele não mudava a história natural, e os laboratórios que estavam participando de 96, já não participaram em 97, não participaram em 98, e o número de pessoas presentes no Congresso caiu, para um pouquinho abaixo de 1.000 pessoas. Ou seja, o catalisador realmente é a medicação, é a proposta terapêutica. Mas aí já coincidia com a nossa vontade de trazer a associação, e entramos em contato com a empresa que comercializava o Riluzol, se nos ajudava no sentido de catalogarmos as pessoas com esclerose lateral amiotrófica no Brasil, para sabermos quem nós éramos. Porque qualquer pesquisa que é feita precisa de ter incentivo, precisa ter auxílio, que se chama dinheiro. Não tem jeito, não tem jeito. E essa empresa, ela nos ajudou a fazer a primeira avaliação, investigação epidemiológica, quem nós éramos no Brasil.
juntamente já com o embrião Abrela, feito, a Associação Brasileira de Esclerose Lateral Amiotrófica, nós fizemos a primeira pesquisa, 98, 99, publicada em 2000. Quem nós éramos? Lá na Europa, América do Norte, quem é ela? Pacientes do sexo masculino, 3 homens para 2 mulheres, faixa etária ao redor de 57 anos. Quando ela é informada um pouquinho mais para frente, ou seja, 65, 70 anos, as mulheres passam a ter a mesma proporcionalidade em relação ao homem, uma mulher para um homem, ou um homem para uma mulher também. E nós fizemos a primeira no Brasil. Lá, 57 anos. No Brasil, 52 anos. 5 anos a menos que ela começa. Ou seja, é um pouco mais precoce no Brasil do que lá fora. Isso já chama atenção para um detalhe. A esclerose lateral amiotrófica reflete também a longevidade de uma certa região, de um certo país. Isso começa a aparecer em outros trabalhos científicos também. Quanto mais tardia o aparecimento dela, melhores os recursos daquela região. Aí nós fizemos uma tentativa de encontrar diferença na região sudeste e a região nordeste. E realmente, na região sudeste, 55 anos, na região nordeste, 49 anos. Ou seja, quanto mais desenvolvida a região, ela começa mais tarde. Quanto menos desenvolvida, ela começa mais cedo. Portanto, deve ter alguma coisa ambiental também. Deve ter alguma coisa de comportamento também. Ou deve ter alguma coisa que nós façamos e que dê uma longevidade um pouco menor. Deve ter alguma coisa nesse sentido. Esses trabalhos epidemiológicos, eles são muito importantes. Só por isso já foi importante, já temos feito a Abrela, e antes dela ser oficial, ela já fizera o primeiro trabalho já, científico. E quando saiu a Abrela, em 99, aí foi uma continuidade. Nessa continuidade, ela conseguiu o Riluzol gratuitamente para a pessoa com ela. Ela conseguiu, através de informações desses simpósios e congressos, o ventilador mecânico não invasivo, que tem um nome comercial, o BiPAP é um nome comercial. Mas é interessante, as pessoas acham que o ventilador mecânico não invasivo, ele é o BiPAP. É como Xerox, como Boeing, como Bombril, são marcas, e pega. Então, eu quero o BiPAP, é o nome comercial. Mas foi uma batalha, e essa batalha ela foi ganha, não pela Abrela só, pelos pacientes, pelos cuidadores, familiares, mas alguém tinha que levar essa moção, alguém tinha que levar essa briga escrita. Aí precisa da parte jurídica. Se não houvesse a parte jurídica muito bem feita, de uma forma voluntária, aqui está a Silvana Scarance, que foi a pessoa que levou essa briga para Brasília. Então, a doutora está aqui do lado. Trabalho todo voluntário. E o BiPAP, a marca comercial, passou a fazer parte da vida das pessoas com esclerose lateral amiotrófica. Inicialmente comprado, custava uma fortuna, e o BiPAP era desse tamanho, e a bateria era quase uma sala. Era enorme, o primeiro que veio. Depois ele foi diminuindo o tamanho, a bateria foi diminuindo o tamanho, mas o custo continuava alto ainda. Diminuiu um pouquinho, mas continuava alto ainda. Ao redor de $10.000. Hoje, 2,30, 2,40. Vocês podem imaginar se fosse, mas era um pouco mais do que isso na época. E os pacientes, lógico, eles não tinham esse dinheiro para comprar, porque não era só o BiPAP, era o ventilador, a bateria e mais tudo que era carregado. Nós não aceitávamos que o paciente pagasse isso, porque a saúde é um direito do cidadão e um dever do Estado. Ou seja, tem necessidade, portanto, de nós brigarmos. Aí foi a moção jurídica. E a jurídica era, olha, eu não consegui, vou comprar, vamos fazer uma ação. E essa ação era contra o Estado. Aí o Estado era acionado pela parte jurídica, judicial, cumpra-se, compra. Só que tem um problema, o Estado tem que comprar. Para ele comprar tem que fazer orçamento, 3 orçamentos. Agora, a decisão judicial era em 24 horas. Como fazer orçamentos 3 em 24 horas? Era um problema, então nós tínhamos que resolver o problema. Aí o secretário da Saúde do Estado, na época, começou a ser acionado, uma vez cada 3 semanas, uma vez cada 4 semanas. Chegou um dia, era sexta-feira à tarde, 5 horas, a secretária da Saúde do Estado telefonou-me. Vocês não têm nenhum BiPAP aí de emergência? Por quê? Senão o secretário vai ser preso.
É assim que começou. Isso foi sexta-feira, segunda-feira, uma reunião tripartite. Dentre elas, nós representando a Escola Paulista, representando a Abrela, foi feito um acordo. Aí que entrou o Instituto do Sono, com a expertise do Instituto do Sono. Por quê? O secretário queria nos dar 10 BIPAPs. Só para nós guardarmos 10 BIPAPs. Guardar aonde? Que local? Como? Não só grande, e quem que guarda, como guarda, guarda, e se alguém furta? E era um problema grande. Aí entrou o Instituto do Sono. Sérgio Tufik, que já trabalhava com transtorno de sono, já trabalhava com um respirador chamado CPAP, que é inferior ao BIPAP. O BI é 2 níveis, o CPAP é um nível só. E o Instituto do Sono, nessa história toda, entrou, não tem problema, nós fazemos a guarda e a dispensação disto. E essa foi a história. E quem conseguiu foi a parte jurídica da Abrela. Voluntariado. Por falar em voluntariado, a Abrela ela vive do voluntariado. Por quê? Nós não quisemos, desde a sua fundação, que tivéssemos carnês, como outras associações. O carnê chegando em casa. A doença já cobra, já. Ainda mais o carnê chegando embaixo da porta. Mas nós precisávamos de ter jeito de subsistência. Qual foi? Voluntariado. Ou seja, pessoas voluntárias que se engajaram na história da esclerose lateral amiotrófica. A maioria delas, nenhuma história com a esclerose lateral amiotrófica de uma forma direta, mas nós acabamos tendo histórias com esclerose lateral amiotrófica. Do ponto de vista estatístico, é 1 a 2 pacientes por 100 mil pessoas por ano. Ela é rara, ou seja, muito rara. O que é raro? 50 em 100 mil. Essa é 1 a 2, que vai dar mais ou menos novos casos por 100 mil pessoas por ano. Em São Paulo, 3 a 4 pessoas por 100 mil. 30 a 40 por 1 milhão, 300 a 400 por 10 milhões, cidade de São Paulo. É cidade de São Paulo. São poucos, mas, do ponto de vista estatístico, nós acabamos tendo um contato, porque de cada 5 famílias, essa é uma estatística interessante, nos seus histórias, a gente acaba tendo uma relação direta ou indireta com o paciente com esclerose lateral amiotrófica. Então, acabamos tendo um contato. Veja os nossos amigos. A gente acaba tendo 1, outro, 2 amigos. A gente pode dizer, nunca ouvi falar a respeito dessa doença. Com o passar do tempo, a gente começa a ter contato depois, começa a ver que ela existe realmente. E os voluntários que não tinham um contato direto com a esclerose lateral amiotrófica passaram a ter um contato direto com a associação, com eventos periódicos, com eventos aniversário solidário, casamento solidário, datas de comemoração de casamento, datas solidárias também. E a associação ela está viva, presente, e ela faz reuniões periódicas como essa de hoje aqui. E essa reunião ela é importante, porque ela tornou-se rotineira. Terminado o Congresso Internacional, ou seja, o Simpósio Internacional, imediatamente nós trazemos as informações. Então, essa é a motivação da reunião de hoje. Uma delas. A outra, lógico, é comemoração. Comemoração de vida. Nós temos que comemorar a vida todos os dias da nossa vida. Ao acordarmos, é bom dia. É bom dia a Deus. Então, de novo, um bom dia para vocês. Que nós tenhamos um dia maravilhoso. E eu acho que já temos um quórum razoável agora. Vamos fazer novamente a convocação dessa Assembleia Geral Extraordinária para este dia. Como já li anteriormente, nos termos do artigo 19 e 20 do Estatuto Social vigente, ficam todos os associados da Abrela convocados a comparecerem no dia 14 de dezembro de 2013, sábado, na rua Dr. Diogo de Faria, 1201, Vila Clementino, auditório Ibirapuera do Green Place Flat, na cidade do Estado de São Paulo, para participarem da Assembleia Geral Extraordinária, que tratará da seguinte ordem do dia. 1. Proposta para alteração do Estatuto. Está difícil fazer Estatuto, né, doutor? Em virtude de alterações no Código Civil, a Abrela deverá contratar
uma empresa especializada para realizar a alteração e adequação do seu estatuto. Então, veja, nós somos voluntários, nós somos profissionais das nossas áreas, mas hoje, cada vez mais, há necessidade do especialista de cada área. Porque nós fazemos, vai ser registrado lá em cima no cartório, falta uma vírgula, falta um ponto em vírgula, falta não sei o quê, e nós não conseguimos adequar. E quando vamos fazer qualquer proposta diferente, falta aquela condição. Então, para se evitar isto, nós estamos fazendo esta proposição. Tá bem? Então, dentro desta condição, nós temos duas formas de direcionar. Primeira, aceitamos essa proposta feita pela diretoria atual da Abrela, pelo conselho atual da Abrela, para que nós contratemos um grupo especializado para isto. Essa é a proposta. A segunda, não faz isto. Não contrata. Quem é contra a proposta esta colocada pela Abrela, pela diretoria e pelo conselho? Quem for contra, por gentileza, levante a mão. Todos aqui têm os braços presos, né? Então, ou seja, a aprovação unânime, portanto, dessa proposta tem que ser feita. Porque, caso contrário, toda vez que a gente vai fazer qualquer coisinha diferente, está errado. E hoje nós estamos vivendo a fase do não pode, do não pode e do não pode. Está tudo proibido, até fazer propaganda de candidatos. Eu não posso mais colocar a faixa para apoiar certo candidato para a eleição. Você viu essa agora? Nem na sua casa. Mas não vai poder mais. Nós estamos tendo a boca fechada. Um problema grande isto. Campanhas públicas, tal, não sei o que mais. Então, vai ser um pouquinho difícil. Portanto, aprovada esta proposta da Abrela, passaremos para a segunda condição. Agora, essa é uma data também que nós apresentamos a proposição da nova diretoria. Eleição de diretoria e conselho deliberativo para o biênio 2014 e 2015. Como comentei, a Abrela ela é dinâmica e ela é estimuladora para que novos membros cheguem, para que nós não fiquemos donos da associação. Esse é um perigo. Bom dia. Esse é um perigo, quando nós tornamos-nos donos de alguma coisa. Não. Tem tempo. Eles arranjam espaço para eles, pode deixar. Nós arranjamos. Em relação à diretoria proposta, eu vou chamar os membros propostos para a nova diretoria aqui na frente, por favor. Então, para diretor-presidente, Abraão Augusto Juviniano Quadros. Abraão, por favor. O Abraão, ele já foi presidente da Abrela, ele deu um impulso enorme na associação. Ele é professor doutor em neurociências pela Unifesp e tem um histórico bastante grande ligado à associação e outras associações e outras atividades também. Diretor vice-presidente, Patrícia Stanichi. Patrícia, professora doutora em neurociências, nutricionista, envolvida com a Abrela há bastante tempo, com a neuromuscular, com o Hospital São Paulo, e os pacientes reclamam muito dela, que ela faz que os pacientes passem muita fome lá no hospital. Porque ela tira isso, tira aquilo outro, não pode nada, tudo é proibido, que aparece. Diretora secretária, Fernanda Maggi, acompanhada do Pedro. Então, ou seja, a diretoria ela é maior do que a diretoria anterior. Fernanda Maggi, ela faz pós-graduação conosco aqui na Escola Paulista, fisioterapeuta. Diretor administrativo financeiro, Tatiana Mesquita e Silva. Tatiana, atual presidente, está organizando, dirigindo a Abrela com um empenho fantástico, uma dedicação fantástica, e ela que representa a associação internacionalmente, ela fez grandes ligações com outras associações internacionais também. Diretora jurídica, doutora Silvana Alves Escarance, essa moça cujo trabalho é que trouxe ganhos para nós, dentre eles que eu comentei para vocês, o BIPAP, advogada chata, daquelas que incomodam os secretários, tá? Diretor científico Miguel Mitni Neto. Miguel
é um gênio da biomedicina, triatleta. Miguel, ele tem doutorado em neurociências, Miguel, seu doutorado? Genética, desculpe-me. Doutorado em genética, aperfeiçoamento no exterior, é um dos indivíduos que mais consegue entender aqueles papers, aquelas publicações que eu não sei nem onde, se é assim que eu leio, porque não dá para entender o que aquele pessoal traz, e ele, não, isso é muito simples, é muito fácil, está vendo? Ó, tá. E realmente, depois que ele explica, fica fácil, tudo. Então, diretor científico, conselho deliberativo, eu ficaria ainda como presidente, a Cari Souza Buri Oliveira, como conselheiros, ou seja, os chatos que ficam controlando a diretoria executiva, Marco Antônio Chieia, é o maior conselheiro que nós temos aqui, tá bom? Então, as pessoas têm um respeito enorme por ele, porque, além de tudo, ele fala alto e forte. A Adriana Leico Oda é a nossa fonoaudióloga. A Adriana, ela não chegou ainda, ela que faz com que a Brela tenha voz. A Cláudia Braido, por favor, Cláudia, a maravilhosa Cláudia Braido, ela voluntária, colaboradora, presente praticamente em todos os eventos da Abrela, e a Cláudia, ela está sendo, vamos dizer, acompanhada, porque a Cláudia que acompanhou, a nossa grande idealizadora do trabalho voluntário, Maria Grazi, por favor, bem. Maria Grazi, ela já faz parte do conselho de todos eles. A nossa grande voluntária, todas as atividades aqui. Outra conselheira, Liamara Apostólica, Lia não chegou ainda, né? A Liamara, ela é pós-graduanda da Unifesp, ela é a torturadora nutricional, e a outra é a torturadora de eletroneuromiografia, aqueles exames das agulhinhas. Mas é o exame mais importante, porque se não fosse por ele, nós não teríamos o diagnóstico, se não fosse por ele, nós não teríamos a liberação dos equipamentos, dos medicamentos e das ações judiciais também. Ou seja, embora ela seja torturadora, mas é uma tortura que é importante, caso contrário, nós não teríamos nada. Dona Natalina. Bom dia, Dona Natalina. É como a Fernanda Maggi, ela sempre vem acompanhada, muito bem acompanhada do seu Darcio, todas as vezes. Dona Natalina, ela tem um histórico relacionado à Abrela fantástico, maravilhoso, porque desde a fundação da Abrela oficial, ela está presente. E é interessante, as pessoas dão prognóstico. Tem o diagnóstico, as pessoas dão prognóstico. Prognóstico só serve para o Estado, mas não serve para o indivíduo. Nem um pouquinho serve para o indivíduo. E a Dona Natalina, eu comento até, ela não é mais Natalina de Moraes Herrerias. Ela é Natalina Button, igual daquele filme Benjamin Button. Cada mês que passa, ela está melhor. Forte, linda. Ela faltou a 2 reuniões da Abrela, de todas feitas nestes quase 15 anos. Imperdoável, Dona Natalina. Vai ter que repetir de ano. Tá? Imperdoável. 2 reuniões. Ela vem a todas as reuniões. É do começo, bom dia, do começo ao fim, ela fica. E com esse sorriso maravilhoso, o sorriso daquele moço maravilhoso também. Fazendo parte ainda, a Alexandra Zafir. Ela não chegou ainda, mas ela está aqui conosco. A Alexandra, irmã do Luciano, Luciano, pai daquela menina com a Xuxa, a Sasha. E a Alexandra é uma guerreira fantástica, uma guerreira enorme. A Alexandra, eu acompanho também desde o começo da enfermidade dela, nunca desistiu da vida, e ela, em casa, com comunicação aumentativa, é uma das captadoras de recursos para mecanismos de comunicação aumentativa para as pessoas que não conseguem se comunicar. E esses equipamentos, eles custam uma fortuna, ao redor de 65 mil, 70 mil reais. E ela, em casa,
ela faz atividades, captação de recursos para as pessoas com dificuldade de comunicação. Por quê? Porque ela aprendeu a se comunicar desse jeito. E através da comunicação aprendida por ela, visual, ela escreve, ela faz livros, e um dos livros dela é um livro em homenagem às pessoas que estavam presas e de uma forma não legal, de uma forma irregular. E são 10 casos que ela apresenta, e o nome do livro é Descasos, ou seja, o descaso público. E ela continua a trabalhar, continua a produzir. Então é uma honra enorme que nós tenhamos a Alexandra fazendo parte do Conselho Deliberativo da Abrela. Então, essa é a turma colocada como proposta. Como conselheiros vitalícios, são aquelas pessoas que idealizaram a Abrela, desde a primeira reunião, a segunda, aí depois da oficialização que veio em 99, que é a professora doutora Elza Dias Tosta. Ela é presidente da Academia Brasileira de Neurologia, de Brasília. Patrícia Lebrun. Patrícia, ele trabalhava no laboratório Ródia na época, cujo laboratório é que tinha a patente do Riluzol. Dagoberto Calegaro, professor doutor do Hospital das Clínicas de São Paulo, USP, daqui da cidade de São Paulo, trabalha com esclerose múltipla, trabalha com esclerose lateral amiotrófica e outras enfermidades, é um dos líderes na área neurológica no país e internacionalmente também. José Mauro Braz de Lima, ele foi o primeiro idealizador do grupo de trabalho de esclerose lateral amiotrófica na Academia Brasileira de Neurologia, ele é do Rio de Janeiro. Flávia Dietrich Neto, a Flávia era diretora científica da Ródia na época, foi a pessoa contactada na oportunidade para que nós conseguimos fazer o primeiro trabalho científico epidemiológico, ela que encabeçou esse trabalho e que conseguiu uma publicação, e cuja publicação é referida muitas vezes, veja há quanto tempo, e é uma publicação que continua sendo bastante referida. Hamilton Antunes Barreira, professor doutor em Ribeirão Preto, é um dos líderes na área de neuropatia, de doenças musculares. Ele é livre-docente, chefe e mais outros títulos que ele apresenta. Vicente de Paulo Carvalho, o doutor Vicente, na época que a Abrela foi idealizada, ele era presidente do congresso que ocorreu em Fortaleza, e ele capitaneou a proposta da Abrela e foi um dos incentivadores maiores para a sua constituição. E a Adriana Dutra. A Adriana era o braço direito, na época, do Hamilton Antunes Barreira, em Ribeirão Preto. E ela que conseguiu captar outras cidades do interior de São Paulo. Então, essas pessoas como conselheiras vitalícias. Então, eu proponho à diretoria executiva de conselheiros dos vitalícios, se houver alguém contra essa diretoria, que levante o braço. A proposta. Então, como não tem nenhum voto contra, todos a favor, alguma abstenção, desculpe-me? Todo mundo está? Então, uma salva de palmas para essa diretoria, por favor.